Assalamu alaikum, meu povo! Aqui é Thiago Damasceno para mais um vídeo do História na Medina e hoje vamos falar sobre o World Hijab Day, o Dia Mundial do Hijab. Vou falar também não só sobre esse dia, explicando a origem dele, mas também sobre a importância e o significado do hijab para as muçulmanas e vou falar também sobre a origem histórica do véu. Então, vamos lá. O Dia Mundial do Hijab foi um movimento criado em 1º de fevereiro de 2013 pela muçulmana Nazma Khan. A Nazma Khan é de Bangladesh, mas desde os 11 anos mora em Nova York. Então, em 2013, ela instituiu esse movimento no dia 1º de fevereiro como uma forma de combater a islamofobia, a intolerância religiosa e de dar apoio às muçulmanas que usam hijab. A proposta é convidar muçulmanas que não usam hijab e mulheres não muçulmanas a usarem o hijab e postarem as fotos nas redes sociais como uma forma de aceitação das muçulmanas e de apoio às crentes do Islã. Atualmente, mulheres de cerca de 190 países participam do movimento e setores tradicionais da mídia vêm dado cobertura à campanha, a esse movimento, como New York Times, a BBC, CNN, Al Jazeera, Huffington Post e outros. Em 2017, o movimento ou campanha foi reconhecido pelo Estado de Nova York e desde então pessoas e grupos políticos de outros países como Escócia e Reino Unido vêm apoiando o movimento. Em 2017, a Organização Dia Mundial do Hijab se tornou uma organização sem fins lucrativos, cujo principal objetivo é combater o preconceito contra as muçulmanas por meio da educação. E 3 anos depois, em 2021, a Nazma Khan também fundou o Mês Internacional da História Muçulmana. Inclusive, o Estado de Nova York instituiu maio como mês da história muçulmana. Fez isso politicamente mediante uma resolução do Senado, de número J718. Então, é um movimento que tem aí seus 10 anos, 9, 10 anos, e vem crescendo em termos de apoio popular e até de apoio político dentro e fora dos Estados Unidos, o que é bem interessante. Mas qual é o sentido do hijab para as muçulmanas? São, de fato, as muçulmanas oprimidas, coitadinhas, que precisam ser salvas por causa do véu? Tem que tirar o véu delas? Não, não é por aí não. O que eu vou falar aqui é baseado nas pesquisas da antropóloga Franci Rose Campos Barbosa Ferreira, que é a maior antropóloga de Islã hoje aqui no Brasil. Ela é professora da USP e muçulmana. Então, o hijab, segundo ela, é encarado como um problema mais pelo Ocidente, né, Ocidente cristão, e pelas comunidades não muçulmanas do que pelas muçulmanas e pelas comunidades islâmicas. Ou seja, o hijab não é um problema para muçulmanos e nem muçulmanas. Isso mostra que esse problema tem a ver com preconceitos negativos e estereótipos. É preciso que se conheça, gente, teologia, história e aspectos das sociedades islâmicas para a gente compreender a importância do hijab para as muçulmanas. Vamos começar aqui pelo Alcorão, que é o livro base da religião islâmica, a fonte principal da religião, lá no seu capítulo 33, versículo 59, que foi revelado, editado em Medina, ou seja, quando já estava se formando uma comunidade muçulmana na Arábia. Nesse versículo do Alcorão, capítulo 33, versículo 59, é registrado o seguinte, abre aspas, ó profeta, dize a tuas mulheres e a tuas filhas e às mulheres dos crentes que se encubram com suas roupagens. Isso é mais adequado para que sejam reconhecidas e que não sejam molestadas. E Alá é perdoador, misericordiador. Fecha aspas. Veja que esse discurso alcorânico, ele não é muito preciso como se pensa. Ele fala em roupagens e em se cobrir. Não especifica exatamente que roupa ou mesmo que tipo de véu, porque o hijab é um tipo de véu. Então, a partir dessa prescrição do Alcorão, pode-se interpretar que o hijab é uma determinação religiosa, tal como rezar 5 vezes ao dia, fazer o jejum durante o Ramadã, mas cabe a fiel seguir ou não isso, até porque o princípio do livre-arbítrio faz parte da religião islâmica e em muitos assuntos os muçulmanos interpretam que é entre eles, o crente e Deus. Então, tem essa questão aí. Além disso, o uso ou a obrigatoriedade ou não do hijab é uma coisa complexa que envolve outros fatores, como costumes familiares, as tradições locais e até regimes políticos. Então, tem locais onde a família é
da muçulmana, a família islâmica é mais tranquila ou não com o hijab, que impressiona a usar ou não, outras famílias que fica muito a critério da mulher. Há também a questão da política, há países que obrigam, outros não. Se vocês procurarem relatos de muçulmanas, pesquisas sobre muçulmanos, vocês vão ver aí 1000 fatores sobre o uso do hijab ou não. Então isso mostra o quê? Que o mundo islâmico, como eu sempre falo, é muito diverso. Não dá para a gente fazer afirmações categóricas, o Islã é isso e aquilo, porque varia segundo cada região, os costumes, as tradições dos locais, a família, então não dá para fazer afirmações categóricas. Isso não quer dizer que estejamos negando que não haja problemas de machismo e de opressão contra as muçulmanas em várias partes do mundo, mas é dizer que o Islã não se resume a isso. Nem toda mulher muçulmana é oprimida, obrigada a usar o véu, então o mundo islâmico é diverso. A mesma coisa que no Ocidente cristão, não dá para a gente dizer tem que ser assim, é isso e aquilo, porque há diferentes contextos. E geralmente quando a gente fala desse outro muçulmano, dessa outra muçulmana, a gente pensa que só ela que é oprimida, né? Só a mulher muçulmana que é oprimida. Mulher de outro canto do mundo, mulher nenhuma de outro canto do mundo é oprimida, né? É só a muçulmana, o que é uma coisa distante da realidade. Em vários contextos, a mulher vem sendo oprimida historicamente. Então, quando há essa opressão, não é exclusividade das muçulmanas. Vamos pensar bem nisso. Então, o mundo islâmico tem vários contextos, vários quadros históricos. Não dá para dizer que é só opressão ou não é. Então, depende do nosso recorte. Então, há muitos cenários dentro do mundo islâmico. Nesse sentido, eu também concordo com a Franci Rose Ferreira, que não é vantajoso compreender as muçulmanas como submissas ou oprimidas pelo véu ou como coitadinhas que têm que ser salvas pelo Ocidente. É até um tema que eu sempre venho falando aqui nos últimos vídeos, que é isso. O Ocidente, ele é perfeito, ele não tem problemas. Quem tem problema é o outro. É só o lado de lá, muçulmano, oriental, que faz guerra, que oprime suas mulheres, etc. e tal. Aqui vai tudo bem, obrigado. Então, o que é o hijab, então? O hijab e outros tipos de véu, como o chador, que é mais comum no Irã, o niqab, a burca, dentre outros, são expressões de devoção religiosa, de modéstia e de adoração a Deus. Então o Islã tem muito caro esse princípio da modéstia, que vale não só para as mulheres, mas para os homens também. Então, o véu é um símbolo de religiosidade e de identidade. É uma forma das mulheres muçulmanas pertencerem aos seus grupos religiosos. Então é isso, o véu é religião, é devoção religiosa e uma forma de identidade, de pertencimento, do sentimento de pertencimento a certo grupo. Mas, como eu já falei, não é toda muçulmana que usa o véu. Isso varia, como eu já falei, segundo por país, por região. E aí, então, eu percebo, vendo tudo isso, falando tudo isso, que há um comportamento condicionado socialmente de se estranhar muçulmanas com véu, como se muçulmanas com véu fossem seres de outro planeta, completamente diferentes de nós, como se fossem oprimidas, coitadinhas, etc. E uma coisa curiosa, isso é uma forma de alteridade, de como a gente enxerga o outro de forma estereotipada e com preconceitos negativos. Por quê? Eu te provo agora isso. Qual é o maior símbolo feminino religioso no cristianismo? Maria de Nazaré. Existe alguma representação imagética de Maria de Nazaré sem véu, sem hijab? Não. E outra coisa, em países católicos, como o nosso aqui, que é o maior país católico do mundo, freiras fazem parte do nosso cotidiano. Você vai na rua, vê freira, vai na igreja, vê freiras, e a gente não acha estranho. Então é isso. As mulheres cristãs que são símbolos de devoção, como Maria de Nazaré e freiras, por que a gente não estranha o véu nelas? Por que estranha só nas muçulmanas? Então você vê que tem uma questão de compreensão equivocada do outro, de estereótipo. Então, infelizmente, isso é um comportamento condicionado. A pessoa vê uma freira ou Maria, uma representação de Maria, beleza, o véu. Mas quando é uma muçulmana, meu Deus do céu, essa mulher é maluca, essa mulher é oprimida, coitada dela. Então, é uma questão de como a gente encara o outro. Se você quiser ver mais sobre isso, veja 2 vídeos que eu já publiquei, chamados O que você pensa sobre os muçulmanos, e o outro é Quem é mais religioso, cristãos ou muçulmanos. Você pode voltar no canal e ver esses vídeos que vai entender melhor, que eu discuto mais sobre isso do estereótipo.
Então, voltando à questão, né? Por que que a gente não estranha o véu nas representações de Maria e nas freiras? Por que que a gente estranha só na muçulmana? Então, isso é uma questão de valoração negativa do outro. E o véu? Qual a origem dele? Já que Maria usou, já que freiras usam, qual é a origem histórica desse véu? Pois bem, é difícil identificar essa origem. Por quê? Porque o véu, enquanto uma peça de vestimenta, quando a gente pensa ali em Oriente Médio, desde a antiguidade, ele foi utilizado por mulheres de várias sociedades. Por exemplo, nas sociedades mesopotâmicas, ali onde hoje é o Irã e Iraque, há uns 4.000 anos, as mulheres ricas usavam véu. E o véu, inclusive, era proibido para mulheres pobres e escravizadas. E já indo para a Idade Média, a época que o Islã surgiu historicamente, no século VII. Na Idade Média, muitas mulheres de sociedades diferentes usavam véu. Judias usavam véu, cristãs bizantinas e árabes politeístas, antes do Islã, utilizavam véu. Então é difícil dizer a origem do véu porque mulheres de diferentes sociedades ao longo da história usaram véu. É meio como a discussão de onde surgiu a civilização, onde surgiu primeiro, na Mesopotâmia, no Egito, qual foi a primeira escrita, a do egípcio, a escrita egípcia ou a escrita cuneiforme mesopotâmica? Quem criou a agricultura primeiro? Os mesopotâmicos, os egípcios. Também dentro dessa discussão entram as sociedades do Vale do Rio Indo. Então, como são invenções, aspectos comuns em diferentes sociedades, mais ou menos ali no mesmo tempo, fica difícil a gente dizer a origem exatamente precisa do véu. Mas fato é que a religião islâmica, surgida lá em Meca no século VII, que era um caldeirão de culturas, a Meca, a região de Meca, uma cidade comercial, como eu já falei em outros vídeos, era influenciada por várias culturas, não só a árabe, mas também cultura cristã, judia, persa, zoroastriana, que era a religião da Pérsia, e até por culturas da África Ocidental ali, a região do Chifre da África, que os árabes, desde antes do Islã, comercializavam com esses povos, os povos africanos ocidentais, os persas, os bizantinos, mais ao norte da Península Arábica. Então o Islã nasceu nesse caldeirão de culturas e o Islã assimilou e ressignificou o véu, colocando no véu, como eu falei, o sentido de devoção religiosa ao Deus único, Alá. Então o Islã assimilou o véu e ressignificou ele dentro dos padrões do monoteísmo. E aí, com o passar do tempo, com a expansão islâmica para regiões além da Arábia, o uso do hijab continuou ou cresceu, ou nasceu. É difícil dizer, como eu falei, porque várias mulheres de várias sociedades usavam o hijab. Então fica difícil dizer até que ponto as muçulmanas levaram esse costume do hijab para outras regiões, ou se, sendo assim, o hijab uma novidade, ou se as muçulmanas continuaram uma tradição que já tinha, não só no terreno nativo do Islã, a Arábia, como também em outras regiões. Então fica difícil precisar isso. Mas, como eu falei, fato é que o hijab ressignificou o uso do véu para os padrões do monoteísmo. Agora sim, as mulheres muçulmanas, enquanto devotas do Deus único, usam o véu. E aí, então, com a expansão islâmica, foi se popularizando o hijab, o véu islâmico propriamente dito. Embora eu já falei, tem outros tipos, mas o hijab é o mais comum, todo mundo mais famoso. E aí o Islã continua crescendo em número de crentes ao redor do mundo, mas infelizmente a islamofobia, infelizmente, também cresce. Então é preciso combater esses tipos de preconceitos negativos, não só contra os muçulmanos, mas contra outras religiões minoritárias, dependendo do local, contra preconceitos como contra etnias, enfim, contra outras culturas. E nesse sentido, o Dia Mundial do Hijab é um movimento mais que necessário para a gente combater essas posturas negativas de entender e conviver com o outro, combater por meio da educação, do conhecimento, do esclarecimento. É isso. Se você quiser ver esse conteúdo, ele também está disponível em forma de texto no site do Hugo Historiador. Vou colocar o link aqui embaixo. Também está o link de todas as referências que eu usei para falar aqui, inclusive do artigo da Franci Rose Barbosa. Então está tudo aí debaixo nas referências, na descrição. Se você quiser saber mais sobre o assunto, se você tiver alguma dúvida também, pode perguntar à medida que eu souber. A gente vai trocando uma ideia, eu vou respondendo. Convido você a se inscrever no canal, a curtir a página do História na Medina no Facebook e seguir também o perfil no Instagram.
Obrigado pela audiência até aqui e até o próximo vídeo.